Bem, bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor continue conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. A partir do verso 22. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. O verso 30. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém. Bem, como quando nós lemos as Escrituras, né, quando nós lemos a Bíblia, a Palavra de Deus, em muitas circunstâncias, né, em muitas passagens, o nosso Deus ele é apresentado como juiz. Nós encontramos textos que dizem, por exemplo, o nosso Deus é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz sobre toda a carne. Nós temos na palavra expressões dizendo, ele é o justo juiz. Ele é aquele que é pai dos órfãos e juiz das viúvas. E um dos nomes que o nosso Deus também recebe é Yahvé Tsidkenu, que significa o Senhor, justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça. E algo que deve nos consolar o coração é que realmente o nosso Deus é um Deus justo, porque os seus padrões de justiça é simplesmente o seu caráter santo, é o seu caráter perfeito. Então somente o nosso Deus está habilitado para julgar de uma forma justa, simplesmente porque o seu padrão é perfeito, é o seu próprio caráter. E nesse texto do Evangelho de João que nós acabamos de ler, nós lemos que o Deus Pai outorgou, concedeu a autoridade para que o Deus Filho exercesse todo o julgamento. Então, baseando-nos nessa passagem de João capítulo 5, o juízo de Deus é exercido através da pessoa do Filho. E ele diz algo também que deve consolar o nosso coração. Porque o meu julgamento é justo. Porque eu julgo segundo a vontade daquele que me enviou. Então que o Espírito Santo de Deus possa abrir um pouco mais da nossa compreensão, dos nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós contemplemos o nosso Senhor Jesus como o justo juiz. O juiz de toda a terra. Amém? No livro de Apocalipse, no capítulo 1, o nosso Senhor Jesus é descrito numa visão muito gloriosa como o sacerdote juiz. E numa das descrições que nós temos ali em Apocalipse, é que o nosso Senhor Jesus glorificado, ele tem cabelos brancos como a lã. É essa descrição que nós vemos lá. E é interessante que é simplesmente uma descrição de algo que é lido em Daniel no capítulo 7, quando o ancião de dias, falando a respeito do nosso Deus, apresenta cabelos brancos como a lã, ele se senta no trono para julgar.
Então nós temos ali, né, o nosso próprio Senhor Jesus, com aqueles cabelos brancos, né, que significa autoridade, que significa experiência. Né, se eu não me engano, até hoje, alguns juízes da Inglaterra, quando vão exercer, né, o seu juízo, eles colocam aquela peruca branca, né, que representa autoridade, que representa experiência. Então esse é o nosso Senhor Jesus, o juiz de toda a terra, o juiz de todo o universo. Algo que a Bíblia também nos encoraja, nos incentiva, é que também nós devemos pensar, nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Então que isto também fique claro no nosso coração. O nosso Deus é bom, mas o nosso Deus também é justo. A sua bondade não anula a sua justiça. A sua justiça também é uma expressão da sua bondade. Então gostaria, a partir de agora, na dependência do Espírito Santo, né, todos nós dependemos, tanto para falar quanto para ouvir, absorver 4 aspectos do juízo do nosso Senhor Jesus. Ele como ele executando o juízo sobre o pecado, o juízo sobre Satanás, o juízo sobre nós os crentes e o juízo sobre o mundo. 4 aspectos a respeito do nosso Senhor Jesus como o juiz. Então vamos abrir em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era para a lei impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado. Então, nesse trecho que nós lemos, em especial no versículo 6, o que nós temos ali? O nosso Deus, na sua própria carne, condenou o pecado. E onde essa condenação ocorreu? Essa condenação ocorreu na cruz, quando o nosso Senhor Jesus estava se fazendo sacrifício pelo pecado em nosso favor. A palavra diz que Ele é justo e justificador de todos aqueles que nele creem. Então esse é o nosso Senhor Jesus, que é um juiz justo. Ele tanto é justo quanto justifica todo aquele que nele crê. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, nós também temos uma expressão a respeito do juízo do nosso Senhor na cruz. Quando nós lemos lá, o justo pelos injustos. O nosso Senhor Jesus, que é o verdadeiro juiz, aquele que é justo em sua totalidade, lá na cruz estava morrendo por nós, que somos completamente injustos. E o que acontece quando nós cremos no Senhor? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o que Ele faz? Ele simplesmente atribui a sua justiça para nós. Nós temos aqui uma das grandes realidades, uma das grandes verdades que o Novo Testamento veio nos trazer. Nós somos justificados pela fé. Então, quando nós cremos no nosso Senhor, o nosso Rei que é justo nos justifica. Aí pergunto, todos nós já nos arrependemos dos nossos pecados? Todos nós já cremos na morte e na ressurreição de Jesus? Se em nosso coração e nossos lábios há um amém, o que nós ganhamos dele? A sua justiça. Amém.
Vamos abrir agora em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados, e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Até aqui, esse trecho simplesmente vem reforçar o que nós acabamos de expor há pouco: o julgamento do nosso Senhor na cruz sobre o pecado. Agora, um outro aspecto do seu julgamento, no verso 15. E, tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Então, na morte de Cristo, nós temos aqui um segundo aspecto do seu juízo. Ele julgou Satanás lá na cruz. Quando o nosso Senhor Jesus estava falando a respeito da obra, do ministério do Espírito Santo, ele disse que o Espírito convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. O Senhor Jesus Cristo ressurreto é a garantia que nós somos justificados por Deus. E do juízo, por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado. Então, na cruz, o nosso Senhor Jesus simplesmente condenou o nosso inimigo. Quando o nosso Senhor Jesus estava na cruz, Ele estava lá como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquelas últimas 3 horas, todos os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Nós usamos às vezes aquela expressão, olha, cuidado, ele é lobo na pele de cordeiro. Mas naquelas 3 horas na cruz, foi a única situação da humanidade onde nós tínhamos um cordeiro e sobre ele foi colocado uma pele de lobo. E o que era essa pele de lobo? Eram os nossos pecados. Foram colocados lá sobre o Senhor Jesus. Quando os nossos pecados foram colocados sobre ele, aquela serpente, uma figura aí, falando a respeito de Satanás, do nosso inimigo, ao contemplar os nossos pecados, não os pecados dele, ele vai se aproximar para dar o bote. Porque onde há pecado, há abertura para a sua ação. E quando aquela serpente vai dar o bote, o que o nosso Senhor Jesus faz? Ele esmaga a cabeça da serpente. Onde a cabeça da serpente foi esmagada? Lá na cruz. A serpente feriu o seu calcanhar, cumprindo a promessa lá em Gênesis 3,15. A serpente realmente feriu o calcanhar, mas o nosso Senhor Jesus esmagou a sua cabeça. O nosso Senhor Jesus executou o seu juízo sobre o nosso inimigo ao triunfar sobre ele na cruz. Irmãos, e uma palavra importante para nós: quando é que então nós triunfamos sobre o inimigo? Da mesma forma, quando o nosso ego é mantido na cruz, quando nós vivemos crucificados com Cristo, quando o nosso eu egoísta é mantido na cruz, é só dessa forma que a nossa vitória sobre o inimigo também é mantida. Que o Senhor nos dê essa graça de a cada dia negar a nós mesmos, levar a nossa cruz e seguir após Ele. O nosso Senhor Jesus executou o seu juízo sobre o inimigo lá na cruz. Esses 2 primeiros aspectos, o juízo do nosso justo juiz sobre o pecado na cruz e também sobre o inimigo na mesma cruz,
são aspectos já consumados. Agora nós, com a ajuda do Espírito, falaremos de dois atos de juízo que o nosso Senhor Jesus, como justo juiz, também executará. Abramos em 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. O verso 10. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Irmãos, todo cristão passou pelo julgamento do pecado, que aconteceu lá na cruz. Mas segundo esse texto, todo cristão também passará pelo julgamento das obras, que acontecerá no tribunal de Cristo. Irmãos, é gloriosa a verdade expressa lá em Efésios, no capítulo 2, os versos 8 e 9. Porque nós fomos salvos pela graça. A salvação é um presente que Deus nos dá. Mas nós fomos salvos para quê? O que diz o verso 10? Em Efésios capítulo 2. Nós somos salvos para as boas obras, as quais Deus já preparou para que nós andássemos nelas. Então na cruz nós temos o julgamento do pecado. O Senhor realmente julgou todo o pecado, na sua expressão está consumado. Mas também existe o julgamento das obras, que ocorrerá no dia do tribunal de Cristo. E quem será o justo juiz lá presente? O nosso Senhor Jesus. Irmãos, lembramos lá dos evangelhos, quando o Senhor Jesus disse palavras muito sérias: cuidai para que estejam em pé diante do Filho do Homem. O nosso Senhor estava falando a respeito desse julgamento, que um dia nós vamos comparecer diante dele. É dessa forma que nós entendemos a parábola dos talentos distribuídos. Lembra que teremos que prestar contas a respeito dos talentos distribuídos para nós? Para quem nós devemos prestar essas contas? Para aquele que é o nosso justo juiz, que é o nosso Senhor Jesus. Então que realmente, pela direção do Espírito Santo, a cada dia das nossas vidas, nós estejamos dependendo dele, da vida dele, da iluminação dele, da direção dele, do fortalecimento dele, da graça dele, sempre disponível para nós. Para que esse dia, quando nós estivermos diante do nosso Senhor Jesus, o justo juiz, pela graça dele, possamos ouvir dos seus lábios: servo bom e fiel, vocês foram fiéis sobre o pouco, agora sobre o muito te colocarei. Então, irmãos, esta é uma verdade que nós temos que também ter no nosso coração. Todos nós seremos julgados diante do tribunal de Cristo. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 13, nos é dito: porque todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele que nós devemos prestar contas. Em Romanos, capítulo 14, nós lemos: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, nós lemos: Deus julgará o seu povo. Está falando ali para pessoas já convertidas. Está dizendo a respeito desse julgamento. E o nosso Senhor Jesus será o justo juiz. Então, esse é um terceiro aspecto. E um quarto e último aspecto do nosso Senhor Jesus como juiz. Livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Verso 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância,
aqueles tempos que nós fizemos tantas coisas erradas, a parte de Deus. Olha uma palavra de graça, né? Nosso Deus nos perdoa. Continuando. Mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos, o ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, que expressão nós temos aí no verso 31? O nosso justo juiz julgará o mundo. E ele deu prova disso ao ressuscitar esse justo juiz dos mortos. O nosso Senhor Jesus Cristo julgará o mundo. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 20, no texto que nos revela um pouco a respeito desse juízo. Apocalipse, capítulo 20. A partir do verso 11. Vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos. Esse grandes e pequenos significa gente importante, gente que passou batido, né? Quer seja rico, pobre, doutor ou analfabeto, não importa, grandes e pequenos, todos eles, em pé, diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Irmão, se alguém ainda não acertou a sua vida com Deus, não se arrependeu dos seus pecados, não creu em Cristo, essas palavras devem trazer muito temor, e tem que tremer mesmo, porque o julgamento de Deus é muito sério. É muito sério o que nós acabamos de ler. Mas se nós já arrependemos dos nossos pecados, se nós já confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não passaremos por esse julgamento. Por outro lado, também é uma palavra de esperança para nós. Porque quantas injustiças nós presenciamos no mundo e tantas pessoas saem impunes por elas, não é verdade? Irmãos, qual que é a nossa responsabilidade como cristão? Nós temos que interceder por essas pessoas. Mas se elas não se arrependerem, elas estarão diante desse julgamento que nós acabamos de ler. E qual que é o final? Ser lançado no lago de fogo. Irmãos, isto é muito sério. É extremamente sério. E aqui nós teremos o nosso Senhor Jesus como juiz, julgando todos aqueles que não se arrependeram e que não entregaram a sua vida para Ele. Então nós temos, irmãos e irmãs, esses 4 aspectos do nosso Senhor Jesus como juiz. Ele exerce o juízo sobre o pecado, ele exerce o juízo sobre Satanás, ele também exercerá o seu juízo sobre nós, no seu tribunal, e nós também teremos o juízo sobre o mundo, nesse tribunal do grande trono branco. E agora, irmãos, para encerrar, voltando para esse momento, um aspecto de juízo que nós temos que ter toda vez que nós participamos da mesa.
Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro aos Coríntios capítulo 11. A partir do verso 28. 1 Coríntios 11, a partir do verso 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a mesa do Senhor, nós temos que estar diante dele naqueles momentos iniciais dizendo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Senhor, eu preciso da tua luz me iluminando. Senhor, dá-me arrependimento, dá-me coragem para pedir perdão. Senhor, dá-me o teu amor também para perdoar. É claro que esse tipo de oração, ela deve ser feita diariamente. Irmãos e irmãs, a cada dia nós temos que estar diante do Senhor, pedindo para que Ele sonde o nosso coração, nos dê arrependimento. Mas aqui está se referindo a esse momento da ceia. Agora que nós compreendamos, que nós nos examinemos, não usando o nosso farolzinho, a nossa luz de vela, mas a luz do nosso Senhor, que é o sol da justiça. É Ele que é o nosso examinador. Irmãos, e se algum pecado for trazido à tona, o que nós devemos fazer? Reconhecer, nos arrepender e confessar. E assim, qual é o encorajamento? E dessa forma, coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, ou não discernindo o corpo de Cristo, irmãos, naquele contexto, alguns irmãos estavam participando da mesa, da ceia, desprezando os outros irmãos. Então essas pessoas não estavam discernindo o corpo de Cristo. O que significa não discernir o corpo de Cristo? Desprezando os irmãos e as irmãs, como estava acontecendo naquele contexto. Então quem come e bebe, não discernindo o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Portanto, meus irmãos, verso 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, o Senhor é o nosso juiz pessoal. Quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, então que esse exame esteja sempre diante de nós. E como palavras finais, nós então estivemos aqui proclamando o nosso Senhor Jesus como juiz. Mas como consolo, antes de ser juiz, Ele é o nosso advogado. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem que é esse advogado? O Senhor Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Irmãos, o nosso Senhor Jesus é o nosso advogado. Se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos arrependermos, Ele vai nos representar diante do Pai. E Ele vai pagar uma fiança. Qual é a fiança? Qual é o preço da fiança? O seu próprio sangue. Porque nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver com prata ou com ouro, mas nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Amém. Irmãos, Ele paga a nossa fiança com seu próprio sangue. E Ele nos dá um habeas corpus. Ele vai nos libertar. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o nosso advogado,
que nos tira da prisão do pecado. É Ele que conquistou com a sua morte e ressurreição para nós um alvará de soltura. Agora nós estamos livres para adorar e celebrar o nosso Deus. Então que essas verdades, irmãos e irmãs, fiquem realmente no nosso coração. O nosso Senhor Jesus como o juiz de toda a terra, e o nosso Senhor Jesus como nosso advogado. Senhor, nós realmente o reconhecemos e o adoramos como juiz. Nós realmente reconhecemos que Tu estás assentado no Seu trono, demonstrando a Sua misericórdia. No tempo em que nós estamos vivendo, vale a Tua palavra que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós agradecemos porque o Senhor se oferece como nosso advogado. E nós recorremos ao Teu precioso sangue, que nos purifica de todo o pecado, que nos limpa, que nos lava de toda injustiça. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Mas também queremos reconhecer, Senhor, que naquele dia todos estarão diante de Ti, o justo juiz. Naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Tu és o Senhor. Mas antes que chegue aquele dia, Senhor, nós, muito antes disso, hoje, já dobramos os nossos joelhos, nós inclinamos, dobramos o nosso coração, confessando que Tu és o Senhor das nossas vidas, o Senhor de toda a terra, o Senhor de todo o universo. Aleluia, Senhor. Nós Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome. Amém, Senhor. E amém.